Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus para mais um vídeo. Eu sou Patrick Marques, pastor e professor de oratória cristã, então fica aqui comigo e vamos que vamos aprender um pouco mais. Por que nas igrejas não ensinam esse processo de preparação? Eu mesmo, gente, eu fui uma pessoa que tive muito medo de pregar. Já contei essa história para vocês. Eu tive muito medo de pregar, tive muito medo devido a traumas que eu passei na minha infância, primeiro na igreja e depois na escola, de falar em público. Então, se eu tinha medo de falar em público, com certeza também na igreja eu iria travar. Eu iria me bloquear. E foi dito e feito, gente. A minha primeira pregação quase matou meu ministério antes dele começar. Quase. Porque eu idealizei um monte de coisa na minha cabeça, eu idealizei um cenário perfeito na minha cabeça, e chegou na igreja, foi totalmente diferente daquilo que eu imaginei. Só que eu só descobri isso quando eu escutei o feedback das pessoas que estavam me ouvindo. E naquele momento, deu vontade de chorar. E não deu só vontade, não, eu chorei mesmo, tá? Eu reconheço, eu falo mesmo. Mas aí, gente, o que eu quero chamar a tua atenção com isso aqui? Na igreja, infelizmente, a igreja ela só trabalha o nosso lado espiritual. Então, eu mesmo, quando eu fui pregar, minhas primeiras pregações, eu perguntava às pessoas mais experientes na igreja, o que eu tenho que fazer para eu pregar? E o que eles diziam? As três coisas. Eu acabei de falar aqui. Ora, jejua e lê a Bíblia. Mas, gente, e as outras coisas? Então, eu tinha unção de Deus na minha vida, mas eu não conseguia explicar para as pessoas, não conseguia traduzir para as pessoas aquilo que Deus falava comigo. Ou seja, eu era um vaso que não conseguia transbordar. E a pergunta é, quantas pessoas estão assim dentro da igreja? São vasos cheios do Espírito Santo que não estão conseguindo transbordar na vida das pessoas. Não estão conseguindo levar essa mensagem adiante na vida das pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito interessante, gente. Nós temos que colocar a nossa atenção nesse negócio aqui. E aí, vem uma outra questão aqui. Como você se sentiria se as igrejas da sua cidade ligassem para você toda semana querendo ter mais agendas? Como você se sentiria? Qual seria a sensação de você estar na tua casa e o teu telefone plam, 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 agendas. E eu acho isso interessante, sabe? A questão das igrejas ali ao redor, né? Começarem primeiro te chamar, porque esquece esse negócio de que você, oh meu Deus, já vai sair pregando para fora do país assim, logo de cara. Não é assim que funciona, tá? Ou, assim, via de regra, não é assim que funciona, tá bom? Via de regra. Por exemplo, eu preguei pela primeira vez em 2009, tá? Eu preguei pela primeira vez em 2009. Em 2013, eu preguei fora do país, a primeira vez, tá? Então, ó, observa. 4 anos, praticamente, ali, de ministério, eu já fui convidado para pregar fora do país. Depois, para eu voltar a pregar fora do país de novo, mais 5 anos se passaram. 2018, eu vim representar o meu pastor fora do país. Observa, gente, essa situação que muitas das vezes você não vai começar, oh meu Deus, lá nas alturas, tá? Você vai ter um processo. E esse processo é gradativo. Esse processo é gradativo na tua vida. Agora, você se sentiria tendo várias agendas? Isso aí, ó. O irmão Tiago colocou aqui um negócio interessante. Quem não senta para aprender, não está apto para ensinar. Verdade verdadeira. Concordo plenamente contigo, meu querido. E aí, gente, não adianta você ter várias agendas se você não estiver bem preparado. Então, quando eu falo desse lado espiritual, esse lado humano, eu estou falando nada mais, nada menos do que de preparação. Anota essa frase aí, gente. Se você faz aquilo
que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todos têm. É difícil você se destacar fazendo aquilo que todo mundo faz, entendeu? É difícil você ser um bom comunicador, um bom pregador, porque um pregador nada mais é do que um bom orador, um bom comunicador. É difícil você ser um bom orador se você não consegue transmitir aquilo que está agarrado dentro de ti, a unção que está presa dentro de ti. Se você não consegue simplesmente... Eu comparo, né, o pregador com a torneira. Tem um tanquezão lá e a torneirinha aqui embaixo para jorrar a águazinha que está aqui dentro do tanque. Então, às vezes, o tanque está no top lá, no topo, bem cheio. E a torneirinha só precisa ser aberta. E muitas das vezes, pessoas não conseguem abrir essa torneira. Não conseguem abrir essa torneira para fazer jorrar a água do Espírito na vida de outras pessoas. Então, logo, eu já vi, gente, isso acontecer. Muitos jovens que começaram comigo pararam. Tiveram várias agendas ali nas igrejas locais que nós tínhamos ali, só que eles mesmos foram se frustrando, porque eles não tinham preparação. Nem eu tinha preparação naquele momento. E por isso que eu também quase me frustrei. Quase que eu parei. O Tiago colocou aqui, isso é uma pura verdade. Pois vemos pregadores renomados pregando as mesmas mensagens em igrejas diferentes. É disso aqui que eu estou falando. É disso aqui que eu estou falando. Gente, se você não tem bala na agulha, você vai querer transmitir a mesma coisa sempre. E aí eu te pergunto, como seria a sua reação de ir no restaurante e comer a mesma comida todo santo dia e não ter variedade, não ter um novo sabor, um novo prato? E outra coisa, gente, outra coisa, o pregador não tem que pregar aquilo que lhe convém pregar. Ele tem que pregar aquilo que Deus quer que ele pregue. São dois parâmetros totalmente diferentes. Então, uma coisa é você ser um voz de Deus, outra coisa é você ser um mercenário da fé que está pregando por oferta. Se você está pregando por oferta, logo... daqui uns dias, a torneirinha fecha e você vai ficar repregando as mensagens que você já pregou. Você vai ficar voltando naquelas mensagens que você já pregou. Então, é de suma importância isso aqui, gente.